Olá, me chamo Endy Sanikawa, eu sou mestranda e bolsista pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no Programa de Tectônica, Petrogênese e Evolução Crustal de Áreas Cratônicas e Orógenos, no Departamento de Geologia na Universidade Federal de Ouro Preto. O meu trabalho ele é intitulado de Investigação dos Fatores Paleogenéticos das Cavernas Quartzíticas da Serra do Espinhaço Meridional. Eu sou orientada pelo professor Isaac Rudnitsky. Bom, a minha área de estudo, ela se insere no karst quartzítico, ao longo da Serra do Espinhaço. Essa serra é uma estrutura que corta os estados da Bahia e o estado de Minas Gerais. A Serra do Espinhaço Meridional, que é a porção mais sul, ela abriga o Parque Nacional das Sempre-Vivas, que está localizado aqui bem próximo à cidade de Diamantina. Todos os dados levantados no meu trabalho, eles irão incorporar o plano de manejo espeleológico do parque. Bom, o principal objetivo é definir os gatilhos para a formação dessas cavidades no parque. Para isso, então, eu pretendo fazer a geoespeleologia dessas cavidades, que nada mais é do que uma caracterização morfológica, sedimentológica e dos espeleotemas da cavidade. Além disso, eu pretendo caracterizar o arcabouço estrutural do endokarst e do exokarst. O endokarst é o espaço da cavidade em si, e o exokarst, ele é todo o relevo que abriga essa cavidade. Pretendo também fazer uma descrição de lâminas petrográficas de rochas coletadas dentro dessas cavidades. E também a caracterização da geoquímica da água, com pontos coletados dentro e fora também. Bom, como resultado, então, foram selecionadas 5 cavidades: a Lapa das Cruzadas, Lapa do Dorico, Lapa do Nonô, Lapa da Saduruta e Lapa da Santa de Pedra. Aqui nessa imagem, a gente tem o limite do Parque Nacional das Sempre-Vivas, e essas cavidades, elas estão localizadas bem na porção sul desse limite. Nesse mesmo mapa, tem também os locais dos pontos de coleta de água, ao longo dessa área de estudo. Bom, essas 5 cavidades, elas foram mapeadas. A cavidade de maior desenvolvimento linear encontrada foi a Lapa do Nonô, com 168,5 metros. Esses resultados, eles serão expostos no formato desses mapas, com as plantas baixas, os cortes transversais e os perfis longitudinais. Aqui é exemplo, a Gruta do Nonô e a Lapa da Saduruta. Bom, alguns resultados da geoespeleologia, nessa primeira linha, a figura A representa os depósitos de abatimento da Lapa do Nonô, com bastante controle estrutural, essas cavidades, por se tratar de uma litologia quartzítica. Aqui, esses depósitos, eles preenchem todo o chão, o piso da cavidade, e alguns matacões e blocos também encaixados formam o teto dessa cavidade. Na região também ocorre abundância de água, de nascentes, Então, foram observados um canal freático na Lapa das Cruzadas e uma surgência na Lapa da Saduruta, aqui nas figuras B e C. Já na segunda linha, falando um pouco dos espeleotemas, o mais abundante encontrado foram os coraloides. Na segunda linha, figura A, são coraloides numa porção intraestratal do teto na Lapa das Cruzadas. Na figura B da segunda linha, são os coraloides em bloco abatido na Lapa da Saduruta, e o espeleotema mais exótico encontrado foram os estalactites centimétricos na Lapa do Nonô, como é possível ver aqui nessa última imagem, C da segunda linha. Bom, alguns resultados estruturais foram tomadas, então, medidas no endo e no exokarst. Aqui é exemplo a amostragem, dessas estruturas dentro da Lapa da Saduruta. Esses dados, eles foram processados pelo software DIPS. Então, essas medidas, elas foram individualizadas por cavidade, e em que foram identificadas, então, 7 famílias de fraturas. Essas famílias de fraturas, para melhor visualização dos planos médios, elas foram processadas no software Corel, nessa segunda imagem aqui mais inferior, com os planos de famílias representativos em cada cavidade. Para melhor análise em relação de qual é a influência dessas estruturas para a formação das cavernas, Alguns resultados, então, da petrografia é que foram coletadas 6 amostras de rocha para a confecção de lâminas, e essas lâminas, elas serão analisadas por microscopia óptica no laboratório do DGEL. Aqui, essa primeira imagem, exemplificando o momento da coleta da amostra, na Lapa do Nonô, e nessa segunda imagem, o armazenamento e identificação dessas amostras. Bom, o resultado de água, então, foram coletadas 2 amostragens para análises diferentes, vão ser analisadas, então, pelo multiparâmetro
os parâmetros físico-químicos da água, e uma segunda amostragem para ser analisada pelo ICP-MS e o ICP-OES, né, para analisar a geoquímica dessa água. Os dados de geoquímica, eles estão sendo processados, e os resultados de multiparâmetro, eles nos dizem que as águas são ácidas, né, porque o pH ele varia de torno de 3 a 5, o que acarreta numa baixa dissolução da sílica e uma consequente baixa condutividade elétrica. Então, aqui nessa primeira imagem, um momento de coleta de amostras no exokarst, aqui uma coleta de amostras no endokarst, e aqui o armazenamento e identificação dessas amostras. Nessa figura mais inferior, esses dados eles serão cruzados e apresentados no formato de diagramas. Aqui é exemplo a concentração de sílica em miligramas por litro versus parâmetros físico-químicos, né, de pH e condutividade elétrica. Com os resultados de geoquímica da água, esses dados de concentração de sílica também serão cruzados individualmente com cada elemento. Bom, conclusão, os dados ainda estão sendo processados, né, haverá uma segunda campanha de campo, né, então a ideia é interpretar todos esses dados, sejam eles os geomorfológicos, petrográficos, estruturais e da água, de forma integrada para melhor compreensão da evolução do karst quartzítico e a formação dessas cavidades no Parque Nacional das Sempre Vivas. O projeto, ele contribui com um plano de manejo, com a conservação dessas cavidades e com o desenvolvimento sustentável não só do parque, como da comunidade de entorno também. Agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Departamento de Geologia da UFOP, ao CNPq, ao ICMBio e ao SECAV. Obrigada.